Deus é um tirano que nos obriga a seguir suas leis? Hoje vamos ver um dos melhores debates de Cliff Knechtel. Fique até o final, porque vale completamente a pena. Então, sem mais enrolação, vamos assistir. De acordo com os Vedas e Upanishads, você pode comunicar a verdade através de mitos. Jesus comunicava a verdade por meio de parábolas. Parábolas não são registros históricos de acontecimentos, são histórias. E Jesus comunicava a verdade através dessas histórias. E é isso que os Vedas e Upanishads são. São histórias. Não é uma afirmação histórica, é uma narrativa, um mito. Mas a alegação é que uma verdade está sendo comunicada. Estou certo ou errado? Não, você está basicamente dizendo que aquilo que eu acredito ser Deus é um mito. Não! O que estou dizendo é que os avatares... Ok. Estou dizendo que são comunicados em narrativas mitológicas. Os avatares não são pessoas reais no espaço e no Quem tempo. exatamente são esses avatares aos quais você se refere? Arjuna. Shiva, Brahma. Sim. E você está dizendo que aqueles que eu acredito serem Deus são personagens mitológicos? Não, não. O aparecimento deles na Terra, o fato de serem vistos, não é um evento histórico. Não é a alegação de que eles realmente caminharam pelo planeta. A ideia é mais que eles são espíritos que existem e representam a verdade. E tudo bem, eu não tenho problema com isso. Mas sejamos honestos, isso não é uma afirmação histórica. É uma afirmação de que esses espíritos são verdadeiros. E chuta, eu nunca vi Deus, mas acredito que Deus é verdadeiro. Mas eu nunca diria a você que Deus Pai caminhou sobre a Terra. Isso nunca aconteceu como evento histórico. Jesus Cristo, Deus em forma humana, caminhou sobre a Terra. Certo? Então, os avatares do hinduísmo não são pessoas históricas que nasceram em uma cidade, viveram e depois tivemos registros históricos sobre elas. São figuras mitológicas, mas o ponto é que uma verdade está sendo comunicada através delas. Certo. Mas então você parece estar dizendo que a verdade é verdadeira tanto nos Upanishads quanto na Bíblia, sendo que eles se contradizem em vários pontos. Ah, brilhante. Absolutamente. Então agora temos uma afirmação de verdade nos Vedas e Upanishads. Certo. E temos uma afirmação de verdade nos Evangelhos. E, obviamente, essas duas alegações Bem, na entram em verdade, elas são contradição. muito parecidas, mas em detalhes importantes diferem. Ah, vamos lá. Todas as religiões do mundo promovem uma vida boa. Se eu seguir qualquer religião, a sociedade provavelmente ficará bem. O problema é que nós não seguimos. Certo. Mas, obviamente, Jesus dizia que não existem muitos deuses. Jesus permaneceu no monoteísmo do judaísmo. Há um só Deus. Ele repetiu o Shema de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Claramente, isso não é o que o hinduísmo ensina. Certo. Então como você decide qual é mais verdadeiro? É isso que você precisa fazer. Você precisa estudar os Vedas e os Upanishads e perguntar: existe evidência que apoie essas afirmações? E então, você precisa ler os Evangelhos e perguntar: existe evidência que apoie as afirmações de E Cristo? qual é a evidência que apoia as afirmações de Cristo? Sua vida sem pecado, seus ensinamentos éticos extraordinários, sua morte na cruz amando e perdoando seus inimigos, e sua ressurreição dentre os mortos. Certo. Mas isso equivale a dizer que ao longo da história, pessoas que viveram de acordo com os Upanishads também poderiam viver uma vida boa. E em segundo lugar, por que você diz que Jesus foi completamente sem pecado? O que exatamente é pecado? Quando você afirma que ele foi sem pecado, parece que você está usando sua própria definição de pecado e dizendo que ele se encaixa nela. Então isso seria sua ideia, não a de Jesus. Fascinante ponto. Não, pecado não é algo que eu invento. Pecado, justiça e bondade fluem do caráter de Deus. E tanto a Torá quanto o Novo Testamento revelam a bondade de Deus nos mandamentos. Não matarás. Ame. Não mintas. Fale a verdade. Não cobice. Alegre-se com os dons e talentos das outras pessoas. Não seja invejoso. Edifique os outros. Então, pecado é dizer: Deus, a sua definição está errada, a minha está correta. Mas isso não é um argumento circular? Tipo, eu sei que Jesus era sem pecado porque Deus disse isso, e o que Deus diz define o que é sem pecado? Então não existe base para o que é ou não pecado além da sua própria decisão? Não, eu respondi isso porque você disse: Cliff, você está inventando tudo isso. Não.
Eu não estou inventando. Leia o Antigo Testamento, os 10 Mandamentos, o Decálogo em Êxodo 20. Posso interromper por um momento? Você está dizendo que sabia o que era pecado baseado nas palavras de Jesus, mas você afirma que Jesus viveu uma vida sem pecado antes mesmo de você saber o que era pecado. Então, como você sabe que ele viveu sem pecado antes de ensinar isso? E se foi depois que ele ensinou, então ele simplesmente adaptou a definição ao que ele já fazia. Jesus era judeu. Certo. E como judeu, ele acreditava que os 10 mandamentos vinham de Deus, do Pai dele. E ele viveu perfeitamente de acordo com esses mandamentos. Essa era a definição dele de vida sem pecado. Certo, mas se eu acreditasse em outra coisa, digamos 5 mandamentos inventados por mim, e seguisse perfeitamente esses mandamentos durante toda a minha vida, eu também poderia dizer que vivi sem pecado. Só porque Jesus era judeu e seguiu aquilo em que acreditava, não significa que ele era sem pecado mais do que eu seria por seguir aquilo em que acredito. Certo. Mas Jesus, como judeu, insistia que os 10 mandamentos eram a lei de Deus. E então viveu segundo esse padrão ético extremamente elevado. Mas Jesus, como judeu, insistia que os 10 mandamentos eram a lei de Deus. E então viveu segundo esse padrão ético extremamente elevado. Então você está dizendo que se eu insistir em um padrão ético muito elevado, que nem sabemos se realmente é ético, e obedecer perfeitamente essas leis, então eu seria tão sem pecado quanto Jesus? Eu posso te prometer que se você defender um padrão ético elevado e viver perfeitamente de acordo com ele, eu vou respeitar muito você. É por isso que eu respeito Gandhi. Porque Gandhi viveu muito bem segundo um padrão ético elevado, não viveu? Mas se Gandhi tivesse sido racista ou destruído as pessoas ao redor dele, eu não o respeitaria tanto quanto respeito hoje. Mas voltamos novamente ao argumento sobre o que é um padrão ético elevado, porque não sabemos o que é pecado ou não sem esses padrões elevados aos quais aspiramos, e parece que nós mesmos estamos criando esses padrões. Ótimo ponto. Meu argumento é que você entende isso exercitando sua consciência de maneira racional e responsável. Você tem uma compreensão muito boa do que é certo e errado. Por isso, se eu chegar naquele rapaz e der um tapa no rosto dele, você vai dizer: "Ei, o que você está fazendo?" E se eu roubar a mochila dele, você também vai dizer: "Ei, o que você está fazendo?" E se eu agir com racismo contra você, você vai dizer: "Pare aí, o que você está fazendo?" Percebe? Você possui uma consciência que o conecta aos 10 mandamentos, que o conecta aos ensinamentos de Cristo, da mesma forma que me conecta e conecta todos aqui. Eu não acho que alguém precise ter doutorado em Bíblia para saber que o estupro de uma mulher é absolutamente errado. Acho que sua consciência informa isso muito rapidamente. Certo. Então você está dizendo que, por exemplo, roubar a mochila dele seria errado? Acho que você acreditaria que isso é errado. Talvez, mas não necessariamente. Veja bem, propriedade é um conceito inerentemente egoísta, por exemplo. Nós discordamos. E esse nem é necessariamente meu ponto, mas veja o comunismo, por exemplo. Não, fale por você mesmo. Vamos lá. Eu não quero debater com Karl Marx. Ele está morto. Quero conversar com Jesus você. também está morto e ainda estamos Não, discutindo sobre Jesus ele. está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Isso é diferente. Certo? Então onde ele está agora? Eu não o vejo vivo? Ele está no céu. Certo. E ele vai voltar então, uma segunda vez? Sabe de uma coisa? Esse ponto Estamos obviamente falando não de vai levar a lugar avatares? nenhum e eu vou acabar me irritando. Bem, se você quer encerrar e ficar irritado, essa é sua decisão. Tudo bem. Sobre o que estávamos discutindo mesmo? Acho que terminamos. Não, acho que ainda não terminamos. Então continue. O que você está pensando? Certo, sobre a questão do roubo. Você está assumindo que isso é errado, correto? Sim. Mas isso dentro da nossa sociedade. Por exemplo, se o comunismo funcionasse perfeitamente e a ditadura do proletariado avançasse pelas etapas da filosofia de Karl Marx, propriedade privada não existiria. Então não haveria algo como tirar dele, porque tudo seria utilizado conforme a necessidade de cada um. Não seria necessariamente roubo. Sem ofensa a Adam Smith, sem ofensa a Karl Marx. Minha visão de que roubar a mochila dele é errado não tem nada a ver com comunismo. Também não tem nada a ver com capitalismo, sem ofensa à Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas isso também não vem das decisões dela. A razão pela qual estou convencido de que roubar a mochila dele é errado não é porque possuir uma mochila seja egoísmo, mas porque ele é um ser humano criado à imagem de Deus, o que significa que ele possui dignidade. E porque ele possui dignidade, eu preciso respeitá-lo. E uma das maneiras de respeitá-lo é respeitando aquilo que pertence a ele. Portanto, roubar sua mochila é errado.
Você parece acreditar que propriedade é um direito inerente das pessoas, que as pessoas têm direito à propriedade. Mas por que você não pode dizer que tudo pertence à sociedade? Tudo pertence à sociedade? Que tudo pertence ao grupo. Por exemplo, numa família, as pessoas utilizam as coisas umas das outras e isso nem sempre é considerado roubo. Estou dizendo que a ideia de roubo não é necessariamente errada, porque em uma sociedade diferente, talvez o conceito de roubo nem existisse. Ok, bom ponto. Então é isso que você está dizendo? Que o certo e o errado são determinados pela cultura e pela sociedade? Em certo sentido, sim. Ok, então vou te dar um exemplo. Os julgamentos de Nuremberg, de 1945 a 1949. 24 criminosos de guerra nazistas foram defendidos por advogados nazistas. Esses advogados disseram aos juízes: vocês não têm direito de condenar esses criminosos de guerra nazistas, porque eles apenas estavam obedecendo ordens. Eles apenas estavam fazendo aquilo que sua cultura ensinou. O julgamento praticamente precisaria ser encerrado, porque aqueles brilhantes advogados nazistas haviam percebido algo importante. Se a cultura define o certo e o errado, então os aliados não tinham direito de julgar os criminosos nazistas, porque a cultura deles ensinava que o Holocausto era algo bom, e eles apenas estavam obedecendo ordens. Então, Robert Jackson, representante americano no tribunal, levantou-se e disse: existe uma lei acima da lei, e por causa dessa lei acima da lei, nós podemos julgar esses criminosos nazistas como culpados de algo errado. E o julgamento continuou. E aqueles 24 criminosos de guerra nazistas foram condenados por terem feito algo errado. Isso faz sentido para você? Sim, faz sentido. Mas eu discordo da ideia de que, só porque uma cultura acredita que algo é certo, isso dá a ela o direito de fazer qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho minhas crenças, e os Estados Unidos, como sociedade, possuem um conjunto de crenças. E se eles não estão dispostos a aceitar outra cultura, como os nazistas matando judeus, é porque isso ainda é considerado errado em nossa cultura. Então nós os punimos com base naquilo que acreditamos ser certo ou errado, não no que eles acreditavam. Porque se sempre assumirmos que aquilo que eles acham certo realmente é certo, então nunca chegaremos a lugar nenhum. Mas o argumento inteiro de Robert Jackson era que existe uma lei acima da lei de uma nação. Existe uma lei acima da lei cultural. E essa lei, obviamente, repousa na existência de Deus. Porque a única maneira de existir uma lei acima da cultura é existir uma mente acima da mente humana que cria e define o certo e o errado. E eu estou dizendo que essa lei natural superior é desnecessária. Não vejo por que ela seria necessária para julgar essas pessoas. As pessoas que punem foram colocadas em autoridade pela sociedade e a sociedade decidiu que aquilo era errado. Então nós os julgamos com base no que decidimos ser certo ou errado. Como isso exige uma lei superior? Minha experiência é que as pessoas podem seguir sua consciência em vez de seguir sua cultura. E nós temos o maior respeito por pessoas que seguem sua consciência, que as conecta a uma lei acima da lei, permitindo que critiquem sua própria cultura. E nós respeitamos muito essas pessoas, não é? Nossas leis, ou até nossa Constituição, se quiser chamar assim de cultura, foram um esforço intelectual, não apenas uma apelação vaga a esse conceito de lei natural. Foi um esforço consciente para dizer, isto é o que eu acredito, usando minha própria consciência, ser correto, e então escrever isso em papel e transformá-lo na lei suprema da Terra. Isso é algo que decidimos seguir conscientemente, não apenas baseado em cultura. Você não acha que a Constituição dos Estados Unidos foi baseada em lei natural e lei divina? Tecnicamente foi isso que eles alegaram, mas isso não significa que não tenha sido um esforço consciente. Com certeza foi um esforço consciente, absolutamente. Então, qual foi sua resposta sobre a necessidade dessa lei natural? Eu disse que ela não precisa existir, e você parece pensar que precisa. Acho que todos nós aqui entendemos, pela ilustração que dei sobre Nuremberg, que realmente existe uma lei acima da lei cultural. Se minha cultura diz que pessoas negras valem apenas 3/5 de uma pessoa branca, eu posso seguir minha consciência e minha razão e perceber que isso é uma lei injusta. Esse foi o argumento do Dr. Martin Luther King em sua carta da prisão de Birmingham, no Alabama. Ele escreveu aos ministros cristãos brancos de Birmingham: a lei do país que vocês estão me mandando obedecer, dizendo que meninos negros devem sentar no fundo do ônibus, que pessoas negras devem beber em bebedouros separados,
Adivinhem, a lei de Deus está acima da lei da terra, acima da lei dessa cultura. E vocês, como ministros cristãos, mesmo sendo brancos, deveriam perceber que essas leis são racistas e erradas. Então, da prisão em Birmingham, Martin Luther King estava apelando para uma lei acima da lei da cultura, acima da lei do país. E eu acho que isso faz muito sentido, se estivermos dispostos a pensar sobre isso. Pessoal, a única maneira de existir uma lei acima da lei cultural é existir algum tipo de Deus que cria e define esse valor de justiça que essa lei expressa. Então você está dizendo que, usando minha consciência, eu de alguma forma chegarei a essa lei natural. Correto. E como isso é diferente de dizer que é simplesmente minha própria razão decidindo o que considero justo e não necessariamente algo escrito por Deus? Você pode fazer isso, mas acho que você não consegue viver isso na prática. Porque se você realmente viver aquilo que afirma acreditar, terá que admitir que, se eu roubar a mochila dele, ou fizer um insulto racista contra você, isso não é errado em sentido absoluto. Talvez seja errado da sua perspectiva, mas obviamente da minha perspectiva seria certo. Então seu relativismo moral impede você de fazer qualquer julgamento moral objetivo, porque tudo se torna relativo. Eu concordaria que o que você fez é errado, e concordaria que da sua perspectiva talvez seja totalmente certo, mas isso não vai me impedir de puni-lo, porque eu acredito que isso é certo, e vou lutar pelas minhas crenças. Mas se tudo é relativo, por que você vai lutar pelas suas crenças? Porque é nisso que eu acredito. Sim, mas é relativo, não é real. Ok, Por que você lutaria por algo que não é real? Por que você afirma que só porque algo é relativo não é real? Porque essa é a definição. A definição de relativo é que não é algo absoluto, é apenas uma ética baseada em preferência pessoal. Relatividade, para mim, significa que algo pode ser verdadeiro para mim e igualmente verdadeiro para você. Isso não é verdade. Sim, é. Não é verdade. Você já fez alguma aula moderna de física recentemente? Você não pode dizer que isso não é verdade se acredita que tudo é relativo na área da ética e moral. Se você diz que tudo é relativo, então não pode dizer que algo é realmente verdadeiro ou realmente falso. Você precisa dizer, da minha perspectiva, isso é verdadeiro ou falso. Mas minha perspectiva seria apenas meu preconceito pessoal, meu viés cultural. Se você é relativista, você não pode dizer que abusar de uma criança pequena é realmente mal. Não pode dizer isso. Isso não é totalmente verdade. Eu formulei, usando meus próprios pensamentos, um sistema de crenças que acredito levar à justiça. E seguirei esse sistema independentemente da sua perspectiva. Sim. E sua perspectiva, se você realmente acredita no que diz, é que tudo é relativo. Justiça é totalmente relativa. Então, se justiça é totalmente relativa, por que você imporia sua definição de justiça sobre outras pessoas que discordam de você? Porque da minha perspectiva você é injusto. Sim, mas se você acredita que justiça é relativa, de onde vem essa arrogância de impor sua definição de justiça sobre mim? Porque estou confiante de que aquilo em que acredito é a crença correta. Então você é apenas um arrogante confiante. Sim, eu sou arrogante. Tudo o que você faz também é baseado em arrogância. Absolutamente não. Se você está convencido de que Deus criou esse homem com dignidade e valor, então você possui uma base para entender que assassiná-lo ou roubá-lo é absolutamente errado. Isso não tem nada a ver comigo. Nada a ver com minha opinião. Nada a ver com minha cultura ou superioridade cultural. Nada. 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 Tudo está fundamentado no fato de que ele possui valor inerente. Ele possui dignidade inerente. E, portanto, eu sou responsável por respeitá-lo, não por degradá-lo. Por favor, defina a dignidade para mim. Se você é relativista, por que está perdendo seu tempo falando comigo? Porque, se através da razão eu puder argumentar e convencer outra pessoa a compartilhar minha perspectiva... Ótimo. Mas se ela não quiser compartilhar sua perspectiva, ela não está errada e você não está certo, porque tudo é relativo. Eles pensam que não estão errados. Eu acho que estão errados. Sim, mas você é inteligente o suficiente para reconhecer que tudo é relativo. Então, justamente porque você acredita que tudo é relativo, você entende que no final das contas, ninguém está totalmente certo e ninguém totalmente errado. Tudo é relativo. E é exatamente por isso que ninguém vai para o céu ou para o inferno, por causa do que faz. Mas enquanto eu estiver vivo, vou viver da maneira que considero correta. Ok, tá bom. Uma das maiores lições deste debate é que o principal obstáculo para crer em Deus nem sempre é a falta de evidências, mas a resistência do coração. Muitas pessoas não procuram apenas a verdade, procuram uma forma de viver sem prestar contas a ninguém. E é justamente aí que a mensagem de Cristo confronta o ser humano.